Bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia a qual Deus nos concede de poder ter o privilégio de colocar nossos pés no chão e poder sair para o trabalho, né? Outros até mesmo para estar fazendo o seu devocional. E eu gostaria, né? Quando eu venho trabalhar, eu venho conversando com Deus, eu venho meditando e eu venho vendo ao meu redor e ao meu derredor. E eu vejo que dentro dessa caminhada cristã, quando a gente fala em devocional, a gente aplica na nossa vida, são versículos-chave. E eu tenho por mim, durante essa caminhada minha, que eu não sei nada e acredito que o pouco que a gente considera, né, que a gente pensa que a gente sabe, na verdade não sabe nada. Mas são 3 versículos que me acompanham nessa caminhada e nessa jornada minha cristã, que eu vejo que é o segundo evangelho de João, lá no seu capítulo 3, versículo 16, que é um texto bastante conhecido, que fala do amor de Deus para o mundo, quando ele diz, né, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente olha no próprio evangelho, né, de João, a gente vai ver que ele também escreve, né, aí já são palavras de Jesus. Se a gente olhar o texto lá do capítulo 14, do versículo 1 em diante, mas a gente vai dar ênfase no versículo 6, que respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quem? Por Jesus. E o outro versículo, ele vai estar ainda, né? Aí nós volta um pouquinho, que vai estar lá em João mesmo, no capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por mim, eu tenho o evangelho. E sempre vou dizer, sempre vou tornar a repetir, e não vou cansar de falar, que o Evangelho, ele é um Evangelho simples, é um Evangelho objetivo, ele é um Evangelho direcionado para aquele que ouve o chamado. Então, quando a gente faz um apelo dentro de uma igreja, muitas das vezes as pessoas vão para emoção. E quando nós faz um apelo direcionado com a palavra, aí a pessoa vai entender o chamado. Aí ela entende o chamado de Deus, do Senhor Jesus, para aquela vida. Muitas das vezes a emoção ou a paixão sempre vai ser passageira. Mas quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente entrega o nosso caminho, quando a gente entrega verdadeiramente os nossos pensamentos, verdadeiramente a ansiedade, como a gente tem visto hoje, como que o mundo está. Então eu vejo que não somente fazer um apelo, mas o apelo a gente faz toda hora e todo momento, para com uma alma, quando a gente vê na rua, quando a gente está na fila de um banco, quando a gente está na fila de uma padaria, quando a gente está na fila para fazer uma entrada, igual aqui eu fico na fábrica. Então a gente tem as oportunidades a qual Deus nos dá. Então, quando a gente pega esses 3 versículos, são versículos-chave na minha visão e na minha concepção de evangelismo. Então, o que eu deixo para nós meditar neste dia é isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que a gente tem que conhecer? O próprio Senhor Jesus. Quem que vai nos libertar? O Senhor Jesus.
Quando a gente fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, então o único caminho que leva a Deus, somente Jesus. Então não tem outro caminho a não ser Jesus. E quando Deus ama o mundo de tal maneira que Ele dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amar, eu acredito que qualquer um de nós que estiver escutando não tem essa capacidade de amar como Cristo ama. Ninguém vai ter essa capacidade de amar como Deus nos amou. Ninguém vai ter essa capacidade de amar, por mais que eu diga que eu amo você em Cristo Jesus. Te pergunto, olha nos meus olhos, você me ama verdadeiramente? Então, falácias é o que mais tem. Amar não é somente de falar, mas amar é amar com atitude. Tenho eu amado como Deus amou? Tenho eu visto o caminho que é Jesus? E tenho eu conhecendo a Jesus? Aí o próprio João vai dizer o quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E tenho eu santificado a palavra, que é o próprio Cristo? Tenho eu sido imagem e semelhança desse Deus maravilhoso? Tenho sido eu verdadeiramente lavado e remido ao sangue do Cordeiro? Então, meu querido, minha querida, não tem essa de pecadinho ou pecadão. Não tem essa de, mas eu não sabia. Não tem essa, não. Se a própria Bíblia, através dos profetas, através daquilo que já nos foi revelado, agora, o que vem disso é falácia. Então, quando a gente olha, quem está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Nós olhamos que Deus amou o mundo. Nós vemos que Jesus é o caminho. E nós vemos que nós conhecereis Ele. Tenho eu conhecido? O meu bom dia, que Deus nos abençoe e que verdadeiramente eu possa ter um amor genuíno guardado dentro do meu coração. Parece o mesmo cenário, mas hoje já é outro caminhão. Tchau, obrigado, vamos trabalhar. Tudo de bom.